Isso, 1, 2, 3. Marcos 3, nós vamos ler desde o começo, irmãos, o versículo 13 até o 15, mas eu não vou pregar de novo, tá bom? Marcos 3, 13, fala assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A gente não vai seguir ali, não, mas eu falava na semana passada, que é a parte 1, né? Eu sei que aqui fala do chamado, né, para eles serem apóstolos, tal. A gente não vai entrar nesse detalhe. Mas nós vimos que a primeira coisa foi que ele escolheu aquele que ele quis. Então, colocando no sentido de salvação também, a mesma coisa nós vimos que Deus nos escolheu em Cristo para nós sermos filhos de Deus. Não é de quem, não tem ninguém que force ele. Ele, nem Cristo, né, pelo sacrifício de Jesus, deu a vida por todos, né, para que pudéssemos ser. Não vou voltar a pregar. Aí, falando aqui nos apóstolos, mas também colocando para nós, né? Ali o 14 agora fala assim, que agora é pregação nova. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Vamos parar aqui. Ali, né, para que ele era? Preparar aqueles 12, falando do chamado deles agora. Era para continuar fazendo a obra de Deus. Depois ele chamou 70, né? Enfim, depois chamou todos os que creem. Mas o que era primeiramente, irmãos? Era para estar com ele. Amém? Então ele não estava ali apenas só por um momento ensinando para depois ele só continuar a obra. Mas o que era, irmãos, esse ensinamento? Não era só ensino, mas era o que também, irmãos? Era o que? Uma convivência. Convivência, né? Porque durante mais ou menos 3 anos e meio, eles andaram com Jesus aonde? Para cima e para baixo, né? Tinha outros também, mas tinha os 12 que eram mais chegados para que está com Jesus. Então a gente vê que os evangelhos, embora não conta tudo, né, a história, mas ele é um resumão desses 3 anos aproximadamente, né? 3 anos e meio que Jesus andou. Você vê que ele não ficava só dando aula, né? Teoria, como eu falo, né? Enchendo a cabeça com versículos e teoria. Não adianta nada isso. Mas ele conviveu, ele andou, ele né, irmãos, ele estava com eles. E tudo que era forma de ensinar, era parábola, ele contava a parábola, né? Era ensino mesmo da escritura, ele ensinava. Era através de uma atitude, exemplar João 13, né? Quando ele lava os pés dos discípulos, ele ensinava. Quer dizer, Jesus ele ensinava, mas ele não ficava só passando teoria, no sentido, irmãos, de preparar eles na base da teoria. A palavra fala que não adianta nós ser só ouvintes da palavra, tem que ser o quê? Praticantes. Não adianta, né, irmãos? Não tem Bíblia só na teoria. Quer dizer, tem, né? Mas Bíblia de verdade tem o que? A prática. Então, chamou para que estivessem com eles. Amém? E até é isso que Deus também hoje quer falar para nós também. Se você vai ler, né, irmãos, que todo o capítulo 3, em casa, agora não, todo o capítulo e depois falarmos de união. Mais tarde vamos dizer que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. Aí ele fala aquela famosa passagem da casa que não pode ser dividida, né? Depois, mais tarde, ali no finalzinho do 3, que você pode ler em casa, vão a Maria e os irmãos de Jesus, por parte de José e Maria, né? Eles queriam amarrar Jesus. Tá lá a tua mãe e os teus irmãos. Ele olha que para quem está junto dele. Aqui tá minhas irmãs, meus irmãos e minhas mães. Qualquer que faz a vontade do meu pai, né? Essa é da minha família. Então, todo esse capítulo 3 aqui, não, ele está falando aqui sobre, a partir do versículo 3, sobre a comunhão. E é isso que Deus chamou nós, pastor. Deus nos chamou para a comunhão? Sim. Amém? Porque, não, mas Deus chamou nós para servir Ele. Mas o que Deus tem em falta? Se Ele tem falta de alguma coisa, Ele não é o Todo-Poderoso. Ele é o quase Todo-Poderoso, né? Porque se Ele for 99,91999, né?
sei lá quanto zero, né? Faltar 0,0001. Ele então não é o todo-poderoso, ele é o quase todo-poderoso. Mas se a palavra fala que ele é o todo-poderoso, quer dizer o que, irmãos? Que ele é a fonte de tudo e não precisa de nada. Então, para que Jesus nos salvou, pastor? Nos salvou para que nós estivéssemos com Deus. Aquilo que nós vamos até ver nos outros horários, né? Outros dias. Servir a Deus não é pagar a Deus. Servir a Deus não é retribuir a Deus. Porque se ele é o Todo-Poderoso, ele não tem falta de nada. E é aí que nós vamos ver, né, irmãos? Até fala aqui, ó, Efésios capítulo 2. Então, Deus me escolheu, pastor, em Cristo? Sim. Para quê, pastor? Para estar com Ele. Por quê, pastor? Porque Ele quer estar com você. Não, mas Ele precisa de alguma coisa, pastor? Nada. Deus tem falta de algo? Não. Então, tudo que eu faço para Ele não é pagamento, não é retribuição, é gratidão. Amém. Olha só o que fala aqui, Efésios 2, capítulo 2, versículo de número 13. Diz assim, ó. Fala aqui, ó, Efésios 2, 13. Agora fala sobre a nossa salvação. Né? Fala assim, ó. Quem achou amém, quem não achou nota. Não, a gente também não pode demorar demais, né? Efésios 2, 13 fala assim. Mas agora, quer dizer, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Assim como eu falei, né, irmãos? Ele chamou os 12 para quê? Primeiro era para estar com ele. Amém? Simplesmente pelo fato de... não, ele chamou para preparar eles e enviar depois. Não, ele chamou primeiro para estar com eles. Né? E o fato de estar com ele iria preparar eles o quê? Para depois serem enviados. Amém? E a mesma coisa com respeito agora, maior ainda, à salvação. Agora quando? Agora. Nesse momento, né? Nessa época que a pessoa encontrou. Você estava longe. Quer dizer, já preguei semana passada sobre isso. Mas agora chegamos perto pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Por que chegou perto, pastor? Porque ele quis. Porque ele quer. Amém? Quando Deus criou o ser humano, já pregava a semana passada isso também, né? Lá em Gênesis, o que ele fazia, irmãos? Ele fez o ser humano, claro, para dominar, né? Mas ele vinha sempre na viração do dia. Eu não creio que Deus vinha só naquela época. Eu não creio. Eu creio que ele estava sempre ali, né? Mas aquela manifestação vinha no final do dia, muitas vezes, ali para o que, irmãos? Para estar com ele. Amém? E aí o que Adão e Eva tinham para falar para Deus? Se não tinha luta, se não tinha problema, se não tinha coisas para pedir, né? O que eles conversariam com Deus? E se Deus não precisa de nada, o que eles davam para Deus? Ó Deus, pega o abacate para o senhor. Né? Ô Deus, eu estou precisando pagar umas contas, o senhor pode me abençoar? Não tinha nem o que pedir e nem o que dar. Porque eles não tinham falta de nada. Deus criou o mundo perfeito e Deus também não tem falta de nada. Então imagina como é que deveria sermos a alegria ali daquela conversa, né? Eles não tinham nada para pedir, então não envolvia pedido, porque não faltava nada, né? E Deus também não precisava de nada, então ele não vinha de o que pegar? Nada. Ó Deus, pega para o senhor uma ovelha para o senhor comer, não tem falta de nada, não tem fome, né? Ó, o senhor pega um pouco do ouro aqui do rio, pega para o senhor. Não tinha. Quer dizer, irmãos, ali você vê como foi a maneira que Deus criou o ser humano, para comunhão, amém? Com certeza eles deviam agradecer a Deus, né? Obrigado pelo que o Senhor deu pra gente, olha que pôr do sol bonito que o Senhor fez. Devia ser essas coisas, né, irmãos? Porque, volto a falar, se não faltava nada, então eles não pediam nada. E Deus não tem falta de nada, então eles não davam nada. Quando eles acharam que estava ruim, aí foram lá comer o fruto do bem e do mal. Então descobriram que, na verdade,
Aí que eles perderam tudo, porque eles perderam a própria presença de Deus, a morte entrou. Então, pelo sangue de Jesus, eu estava longe, mas pelo sangue de Jesus, o quê? Pelo sangue de Jesus, o quê? Agora eu estou perto. Então, Deus me salva para quê, pastor? Só para mim estar com Ele. Não, mas Ele precisa de tal coisa. Então, Ele não é o Todo-Poderoso, porque o meu é. Então, o meu não tem falta de nada. Amém? Claro que agora, né, irmãos, enquanto o mundo não é restaurado, nós temos coisas para pedir para Deus, com certeza, né? E Jesus até nos ensina a oração do Pai Nosso a pedir o pão, pedir as coisas. Nós temos pedidos aqui nessa vida para fazer. Não é errado, né? Nós pedir, mas não é o que, irmãos? Não é não é o chamado principal, na é verdade? Porque depois que nós formos lá para a glória de novo, no paraíso, quando tudo for restaurado, vai ter pedidos a ser feito? Não. Não, Deus, estou com uma dor na perna, me cura aqui. Não vai ter doença. Ó, Jesus, amarra, usa a toda para amarrar o demônio. Que demônio? Não tem demônio. Jesus está passando por uma tentação. Que tentação? Não tem tentação. Então, se vemos que depois, quando o mundo for restaurado, também não vai ter o quê, irmãos? Pedidos. Mas eu vou fazer o que no céu, pastor? Então vai para o inferno, lá vai ter que fazer coisa para pedir. Socorro, me dá água, desespero. Não, pastor, eu prefiro ir para o céu. Mas é óbvio que tem que ir para o céu. Né? Então você vamos olhar a grandeza que Deus ele fez. Ele fez o ser humano para estar com ele. Quando o ser humano adora, eu canto para Deus. Que canta, irmão? Tem anjos perfeitos que cantam ininterruptamente, santo, santo, santo é o Senhor. Você acha que você, ser humano, tem alguma coisa que Deus precisa? Mas Deus aceita o nosso louvor, com certeza. Amém? Não, Ele me salvou para eu servir Ele. Que servir Ele? Não tem falta de nada. Então Ele não é o Todo-Poderoso, Ele é o quase Todo-Poderoso. O que você tem? Ainda que você tivesse uma coisa para dar para Deus, você só tem porque você ganhou primeiro. Quer dizer, Ele é a fonte de tudo. Não é verdade? Então, olhamos a grandeza que é a comunhão. Jesus chamou os apóstolos, Ele chamou para preparar eles. Não, a palavra fala que chamou para que estivessem com Ele. Claro que nesse meio tempo eles foram preparados, como eu falei, né? Eles foram ensinados. Mas, na verdade, o que, irmãos? Mas eles estavam com Deus, né? Então, é o estar com Deus, é o estar com Jesus, é o viver, né, na comunhão, amém? Então, pelo sangue de Cristo, eu cheguei perto. Por que Ele me trouxe para perto, pastor? Porque Ele me quer perto, né? Deus, a palavra fala em Ezequiel que Deus não tem prazer nem na morte do perverso, né? Então, Ele quer o povo dele perto, Ele quer as pessoas perto. Mas e quem está longe, pastor? Está longe porque quer. Porque ainda não recebeu o quê? O Senhor Jesus. Né? Aí, olha só, voltando agora a falar dos apóstolos, que foi isso que fez, que chamou a atenção neles, nos inimigos deles, né? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Por isso que a palavra fala, irmãos, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Por isso que a palavra fala, quão bom é que os irmãos vivam em união. Não é panelinha, não é divisão, não é gangue, é em união, amém? Porque estamos unidos em Cristo, né? Para estarmos o quê? Juntos também. Porque assim como Ele chamou os apóstolos para estar com Ele, obviamente que estando com Jesus, Ele também estava o quê? Estavam um com os outros, né? Então, hoje, na salvação, Ele me trouxe para perto. Isso chamou atenção. Olha só, Atos capítulo 4, a gente vai pegar o trem andando aqui, no versículo 13. Fala assim o versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Você viu? Não foi a formação acadêmica deles, amém? Aqui quando falamos que eles eram letrados, não é que eles eram analfabetos,
Eles falavam pelo menos aramaico e grego. Era normal todo judeu até os 10 anos estudar. Amém? Aí quem tinha mais condição se aprofundava, como Paulo, por exemplo, amém? Mas não é que eles eram analfabetos, um bando de gente que não sabia ler e escrever. Não é verdade. Isso não é verdade, tá? Não sei quem é que começou com essa história, mas a cultura que eles não tinham, né, moço? A falta de letras que eles não tinham, tipo assim, eles não tinham aquela formação que chamariam de teológica, entendeu? Eles, digamos assim, olha, eles não foram para a faculdade de teologia, entendeu? Eles não foram lá aprender as técnicas, os dogmas da tradição judaica. Eles não tinham se aprofundado, entendemos, no estudo dos homens, né? No estudo das coisas dos homens. Mas eles eram o que, irmãos? Quando levantou, no caso ali, né? Levantou aquele paralítico e Pedro começou a pregar sobre a salvação e falava assim, claro, todos falavam, mas Pedro era o que chamava mais, né? E o pessoal falou assim, nossa, esses bandos de gente sem cultura aí, cultura de casa como eles, né? Não é que eles eram analfabetos, não. Eles não eram analfabetos, né? Tipo assim, ó, eles não fizeram a faculdade, não tem diploma na parede, eles não têm graduação, eles não têm o aprofundamento que nós temos, eles não têm os cursos que nós temos, mas eles estiveram com Jesus. Por quê, moço? Porque eles estavam falando igual Jesus. E estavam, o que, moço? Curando e operando milagres igual Jesus. Jesus mesmo não foi para a faculdade dos judeus. Né? Ele aprendeu ali a palavra, como todo menino judeu até os 10 anos aprendia, mas ele não foi para a faculdade. Ele não fez um doutorado, um mestrado, como eles faziam, e já tinha assim naquela época, como Paulo fez, por exemplo, né? Mas depois ele falou assim, ó, tudo isso para mim é lixo. Pastor, então você está falando contra o estudo? Irmão, se tem alguém que gosta de estudar e estuda, sou eu. Inclusive, eu tenho formação, inclusive. Mas a minha formação teológica não me ajuda em nada se não botar o joelho no chão. A minha formação teológica não me ajuda em nada se eu não ler a Bíblia, não for humilde, não depender do Espírito Santo. Amém? Porque isso é o quê? É só um diploma, é só um nome que se coloca ali. Não me adianta nada, irmão, se eu aqui, ó, não arregaçar as mangas e não fazer alguma coisa. Não me adianta diplomas na parede se não botar a mão à obra. Não me adianta falar aqui igual um doutor, citar filosofias, versículos bíblicos, teorias e teorias e teorias, se não te abençoar, se não fizer a obra ao teu favor, se não orar por você, quer dizer, não adianta nada. Até eu falo para o pessoal, meus alunos da grade, né? Vocês não vão se formar na grade para dizer, olha o meu diploma. Vocês vão se formar na grade para serem servos de Deus. Vocês vão se formar na grade para manejarem a palavra de Deus, para pregarem melhor, para servirem melhor, para serem mais humildes. Vocês vão se formar na grade para ser bênção para a igreja de vocês, para a família de vocês e para o mundo. Amém? Porque não adianta, irmãos, ter a teologia, ter a teoria. Porque uma coisa é a pessoa falar se ela não tem, outra coisa é ela ter e dizer. Não adianta nada. Não adianta, pastor. Não adianta nada. Se não tiver o quê, irmãos? Serviço. Amém? Então eles não tinham nada disso. Jesus também não tinha. Tem que saber a língua original. O diabo ouviu Deus do céu na língua original e se rebelou contra ele. Então não fica inventando história fiada. O que vale é o que, irmãos? É a convivência. Nossa, eles não têm as letras igual nós. Eles não são doutores igual a gente. Paulo depois era e falou assim, isso tudo é adubo. Já preguei aqui, lembra, né? Lá em Filipenses, né? Paulo também diz, tudo isso é adubo. O que me interessa é conhecer Jesus. Amém? Né? Mas eles não tinham essas formações todas. Mas o que, irmãos? Mas tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Então o estudo, né, irmãos? A palavra fala que o conhecimento incha. Mas o amor o quê? O amor edifica. Teoria, teoria, teoria e teoria e teoria. Né? Pode fazer um doutor ou uma doutora. Mas se você não estender a mão, não fizer o bem para o ser humano, o que o ser humano vai fazer para a tua teoria? Amém? Se eu tiver a teoria do prato de feijão, der uma aula do que o prato de feijão contém, tem
Nossa, se eu não der para o meu irmão um prato de feijão e arroz, ele vai morrer de fome. Não é a minha teoria, a minha hermenêutica, exegese do prato de feijão e arroz que vai matar a fome dele. É dar o prato de feijão com arroz. Aí ele fica vivo, vai encher o buchinho, né? Agora eu posso até dar a minha aula dos nutrientes do feijão e arroz. Agora ele está vivo. Amém? Não é coisa que a pessoa está com sede, você começa a dar uma aula do nutriente, né? da composição H2O, você começa a dar uma aula da água. O cara morre desidratado. Faz o seguinte, está com sede, dá água para a pessoa beber. Aí ela vai estar viva. Agora, se você quiser dar uma aula da H2O, pode dar. Pelo menos o ser humano agora está vivo, amém? Então, isso chamou a atenção. Eles não tinham a teoria, o estudo, mas eles haviam estado com Jesus. Agora, como você tem as duas coisas, você tem o estudo, né? Depende também o qual estudo, né? Mas você tem o estudo e você tem o quê? A prática. Isso torna você o quê, irmãos? Uma bênção de Deus, amém? Então, é importante, mas não é tão importante assim, não, quanto o que, irmãos? O exercer a palavra de Deus. Olha só, vamos ler, né? 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que era um homem sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, volto a falar, irmãos, uma coisa é a pessoa não estudar e falar, não é importante. Outra coisa é estudar e falar, irmãos, não é tão importante quanto o quê? A vivência, né? E eu digo isso tanto pela palavra como experiência. Agora nós vamos darmos para o quase finalzinho do Novo Testamento. 1 João. Não é Evangelho de João, amém, irmãos? É carta, 1 João. Pastor, eu tenho 10 cursos de teologia. Tá, mas e você sai evangelizar na rua? O que adianta os teus cursos de teologia? Ai, pastor, eu tenho 3 cursos ali em interpretação bíblica. Tá, mas você já orou por alguém, a pessoa foi curada? Você já expulsou um demônio? O que adianta os teus 3 cursos de interpretação sem libertação? O que se faz com esse curso? Bota em prática, amém? Não, porque eu fiz não sei quantos meses de graduação. Tá, e você já saiu dar um prato de comida para alguém na rua aí, com fome, com cobertor? Você já faz a obra de Deus? Quantos anos você está com Jesus? Já ganhou alguém para Jesus? Então o que adianta a teoria? A teoria tem que ter o quê? A atitude, tem que ter a prática. Isso eu falo tanto para quem está aqui na igreja, mas não esquece que eu estou gravando a pregação. Eu falo aqui para muito mais gente lá fora, né? Porque depois acompanha pela gravação. Uma das mensagens já chegou a 3.000 pessoas. Já tem 3.000 pessoas que assistiram. Amém? Eu falo com eles também, né? Sem papas na língua. 1 João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Amém? Fica lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 João fala assim, ó. Eu vou ler, irmãos, né? Desde o versículo 1. 1 João, versículo 1. Fala assim, ó. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aí tem a explicação aqui. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E aí vem o 3 que fala assim, que é o que eu vou pregar. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Por que, João? Para que também tenhais comunhão conosco. E o que ele fala agora no finalzinho? E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, antes de mandar pregar e não sei o quê,
Ele chamou primeiro o quê, irmãos? Para que estivessem com ele. Nós já vimos no sentido de salvação, né? Nós estávamos longe e viemos para perto pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque ele quer-nos a gente por perto. Por isso, né? O que mais que nós aprendemos? O pessoal lá, toda a teoria, né? Que conhecia a letra, mas não o espírito, ficaram admirados, porque Pedro e João e os outros, né? Não tinham formação intelectual, mas tinham acabado de recitar ali, de curar um homem, né? Estavam pregando ousadamente, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que João fala aqui, pessoal? A gente tocou, a gente viu, a gente ouviu, e tudo isso nós fazemos o quê? Nós anunciamos para vocês, para que vocês também tenham o quê? Comunhão conosco. Ele fala aí, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então você vê que ele quer que outras pessoas tenham comunhão. Ele quer que outras pessoas também, tenham intimidade. Ele fala, olha, o que a gente viu ou ouviu, nós anunciamos para que vocês também tenham comunhão. Então, pastor, mesmo que eu não tenha visto o que João viu, visto o que Pedro viu, andado como Paulo andou, pela palavra eu posso ver o que eles viram, andar com quem eles andaram, claro, com o Senhor Jesus. Hoje ele não está mais em carne aqui, não, ele está glorificado em espírito, né? E com o corpo dele glorificado nos céus, amém? Mas ele também nos quer o quê? A comunhão. Então a primeira coisa, irmãos, é estar com ele. Vou pedir coisas que me fazem falta. Tem que pedir. Se ele prometeu, pode pedir, amém? Mas é só para pedir? Não. Ah, Deus me salvou para eu servir Ele. Servir o quê se não tem falta em nada? Então, quando você entende isso, irmãos, todo o bem que você faz, né? Porque a salvação é pela graça, amém? Mas o galardão, então, aqui é pelas tuas atitudes. Todo o bem que você faz, todas as coisas boas que você faz para Deus, já não é mais um pagamento, mas isso aqui, irmãos, é uma gratidão. Você não serve a Ele pagando Ele, porque não tem como pagar a graça. Graça é de graça. Mas quando você serve a Ele, você faz aqui, irmãos, você retribui, mas em agradecimento. Né? Ah, eu dou o meu dízimo, mas eu não dou o meu dízimo para pagar. Eu estou devolvendo. Deus me dá 10%, Deus me dá 90%, e a décima parte, na verdade, Ele me dá 100%, né? Ele me deixa na minha mão 90% e a décima parte é dele. Mas eu não estou pagando o dízimo como fosse o quê? Uma retribuição. Amém? Porque tudo é dele, né? Mas eu estou ali, irmãos, dando para que outras pessoas possam o quê? Conhecer a palavra de Deus. Porque assim como eu tenho comunhão, Deus quer que outras pessoas tenham o quê? Comunhão. Por exemplo, Deus me chamou para ser um pastor. Eu não prego a palavra para pagar a Deus. Eu não tenho como pagar a salvação. Eu sou salvo pela graça. Eu não tenho como retribuir Ele. Não tenho o que eu dar pela salvação. Não tem, não é verdade? E Ele não me chamou para ser pastor. Ele me chamou para me entrar no céu. Amém? Aqui embaixo, enquanto eu estou vivo, eu sou um pastor. Mas depois que eu for para o céu, eu vou ser pastor de quem lá? Todo mundo lá já vai ser crente. Amém? Então eu vou ter que arrumar coisa para fazer lá em cima, pastor. Não, eu vou andar com Deus. Amém? Mas eu vou ver os frutos que Ele me ajudou, porque eu não faço de nada de mim mesmo, não. O quê? A levar para casa do Pai. Tá vendo, Moisés? Aqui lá se converteu pelo teu ministério. Oh, glória a Deus. Já é uma bênção estar aqui e saber que outro está aqui por causa da pregação que eu preguei. Que alegria, amém? Não é pagamento, não é retribuição no sentido de dar de volta, mas o que? É agradecer. Eu vou falar, pessoal, o que a gente viu, o que a gente tocou, o que a gente passou, tudo que nós vivemos, a gente fala para vocês, para que vocês tenham a mesma comunhão que nós. Né? Olha, e a nossa comunhão, como ele fala no finalzinho 3, né? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É a nossa comunhão, a nossa intimidade. Então, Ele nos chamou para estarmos com Ele. Né? Para isso. Né? E aí nós vamos ver que os dons, a capacidade, aquilo que nós servimos Ele,
é um agradecimento, mas não é um pagamento, né? E ele fala depois aqui, ó, nós vamos ali no capítulo 2 ainda, 1 João, né? Ainda 1 João, capítulo 2. Versículo 5 ele fala aqui, ó, para nós terminar, senão eu vou passar do horário. O versículo 5 fala assim, ó, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Você vai amadurecendo, né? Como um fruto. Nisto conhecemos que estamos nele. E aí vem tão famoso o versículo que fala, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, aquele que diz que está nele deve servir como ele serviu. Claro que só há um Cristo, obviamente, né? Mas no sentido que, irmãos, de andar como ele nos deixou o quê? O exemplo. Eu estou em Jesus, então eu devo andar como Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, puxa, não é pela eloquência dessa pessoa, puxa, não é pela formação teológica dela, que é bom ter, mas não é indispensável não, né? Ah, não é pela eloquência da pessoa, mas eu vejo que o quê? Essa pessoa realmente esteve com Jesus. Olha só, estava nas drogas, hoje é uma pessoa liberta. Ela fala do que ela provou. Não é uma teoria, ela provou. Olha só, né? A pessoa estava toda errada na vida, errado, e agora é uma bênção, é um homem de Deus, é uma pessoa que você nem, parece que nem acredita que a pessoa era o que ela era. É que ela não era, agora ela, ela é uma nova criatura, amém? Não tem, irmãos, é essa maneira, e a pessoa vai o quê? Ela vai andar como ele andou. Quem diz que é de Deus e fica isolado, me desculpe, você ainda até pode ter se convertido, mas de verdade você não anda ainda não. Né? Não precisa me envolver com ninguém, precisa sim. Né? Deus nos deu o quê? Os irmãos para nós estar juntos também, não é panelinho, isso é outra coisa, não, isso é coisa diabólica, né? Mas o quê? Nos deu para servir o quê? A Deus. Né? E aí, para terminar, como que ele andou? Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Volta um pouquinho para trás aí. O pessoal hoje está meio ruim de Bíblia, né? Ei, Jesus. Atos 10. Irmãos, aqui Pedro, ele está pregando, primeira vez na vida que Cornélio e a família dele lá, nos italianos, em Atos 10, eles estão ouvindo o evangelho, amém? E a primeira vez na vida, sentados inclusive, eles já foram batizados no Espírito Santo. Né? Então, quer dizer, de novo, não tem regra, teoria, tem que esperar. Eles nunca tinham ouvido o evangelho. Eles nem batizados na água ainda não eram. Eles não estavam em joelhos chorando, eles estavam sentados ouvindo a pregação. E a palavra fala que o Espírito Santo que desceu, caiu sobre eles. Né? Depois, claro, eles foram batizados nas águas, com certeza. Né? Mas uma das coisas que Pedro pregou foi isso aqui, ó, Atos capítulo 10. Nós vamos pegar o trem andando no versículo 38. Atos 10, 38. Diz assim, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Por isso que é o nome aqui, Cristo. Sabe que a palavra Cristo não é sobrenome, é o quê? Um título. Significa Messias no hebraico, né? E Cristo no grego significa ungido. Então você fala Jesus Cristo, você fala o Salvador ungido. Amém? Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder. E o que ele fez, irmãos? Quem diz que está nele tem que andar como ele andou, aqui fala como é que ele andou. O qual andou fazendo o bem. Fazendo o bem. E o que mais? E curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Deus era com ele. O que ele fazia? Ele curava as pessoas e ele fazia o bem. O que é fazer o bem, pastor? Você pega nos evangelhos tudo aquilo que é cura, se tira fora. Né? Tudo que sobra é fazer o bem. Amém? Ele ensinava,
ele perdoava pecados, né? Ele abençoava as pessoas, ele mostrava como verdadeiramente servia a Deus. Você pega os evangelhos, tudo aquilo que é cura, se tira de lado. Não é tirar de lado no sentido assim que ele não faz mais, ele faz, tá? Tira tudo de lado. Tudo que sobra é fazer o bem. Amém? Tudo que sobra é fazer o bem, né? Então você vê que ele ensinava, mas não era um ensinamento como fosse uma aula. Muitas vezes era no prático, estava lá uma hora, certa vez o pessoal lá brigando, quem era o maior. Na hora, o que, irmãos? Não foi lá e fez uma teoria. Vejamos bem. A palavra original, nada disso. Ele pegou assim, vem cá pequenininho. Pegou uma criança e fala, pessoal, vocês estão vendo essa criança aqui? Quem não se fizer como ela, de maneira alguma entrar no reino de Deus. Está vendo essa criança aqui? Né? Assim também, né? Quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? Quem recebe ela em meu nome, recebe. Então ele deu o quê? Deu ali o exemplo. Amém? Eu não fico lá. Vejamos, turma, hoje aprenderemos humildade. A palavra humildade no original, para. E dá uma toalha aqui. Né? Bota o pé aqui. Não, senhor. Bota o pé. Começou a lavar o pé de um por um, inclusive do Judas. Amém? Não, o senhor não vai lavar os meus pés, Pedro, tem que lavar. Lava tudo. Não, é só os pés. Depois foi lá, se vestiu de novo, né? Vocês entenderam o que eu fiz, pessoal? Vocês me chamam Senhor e Mestre e fazem bem, porque eu sou, né? Daí ele deu o exemplo o quê? Pela humildade. Amém? Ele não chegou lá, Zaqueu em cima da árvore. Vejamos, turma. Hoje eu vou ensinar vocês a palavra arrependimento. Não! Ô Zaqueu, desce aí que eu vou andar na tua casa hoje. Vou pousar lá. E se eu desce depressa, né? Foi lá, e lá a gente não sabe o que ele pregou, o que foi, né? Mestre, olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Em verdade, eu vos digo, gente, que hoje houve salvação. Amém? É fazer o bem. Né? Então, você tira tudo aquilo que é cura. Não tira no sentido de não crer, né, amor? Você tem que crer. Né? O que sobra é fazer o quê? É fazer o bem. Então, se você diz que andou ou que anda com ele, você e eu também, nós temos que andar como ele andou. Como Jesus andou? Com o poder do Espírito Santo aqui na terra, andou fazendo o bem. Quem não anda fazendo o bem não anda como Cristo. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem não é usado para libertar os oprimidos, Deus não é com ele. Porque não é para oprimir, é para tirar a opressão. Isso aí eu vou pregar mais semana que vem, né? Mas vamos ficar mais nessa passagem aqui então, né? Então, primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, olhando para os apóstolos, por que ele chamou eles? Não foi para dar aula para eles, foi para que estivessem com ele. Amém? Depois eles iam ensinar a pregar, ele ia dar poder para eles. A gente vai pregar semana que vem essa passagem, Deus. Mas a primeira o que, irmãos? Era para conviver. Jesus chamou eles porque queria conviver com eles. E obviamente que, convivendo com Jesus, eles tinham que conviver um com os outros, obviamente, né? Não tem um Deus para cada um, é só um Deus que todo mundo serve, né? Que é onipresente, mas a comunhão. Sentido de salvação, o que nós aprendemos, irmãos? Que o sangue de Jesus nos trouxe para perto. Quando você quer ver de quem a pessoa é filho, filha, você faz o quê? O exame de sangue. Não tem como, a não ser que alguém adultere, mas não tem, né? Ali o sangue mostra quem é o pai. Mostra, né? Mostra. Então, Deus é o meu pai. O sangue do filho dele me trouxe para perto. Para quê, pastor? Só para mim estar perto. Não, Deus me chamou para não sei. Chamou nada. Só para mim estar perto. Não, Deus me chamou para mim ser levita. No céu você vai cantar o quê? Todo mundo vai ser cantor lá. Já leu o Apocalipse? Deus me chamou para ser pastor. No céu você vai pregar para quem? Só tem crente lá. Então, se vemos que os dons que ele nos dá são o quê? São temporários. Mas não é a razão dele chamar a gente. Ele nos chama o quê? Para que nós estejamos com ele. Só isso. Como se fosse pouca coisa, né? E mais que nós aprendemos, irmãos?
Eles não tinham formação teológica, isso, aquilo, outro. Não nego que isso é bom, mas não é indispensável, não. Né? Mas eles tinham que uma vida com Jesus. Reconheceram que eles haviam estado com ele. Amém? O que mais que nós aprendemos, irmãos? O João dizia que ele contava o que Jesus fez com eles, mas não para se acharem, mas para que também todo mundo tenha o que? Comunhão com eles. E a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amém? O que mais que nós aprendemos? Nessa comunhão, se alguém fala que está nele, como é que a pessoa vai andar? Como ele andou. E como é que ele andou, pastor? Fazendo o bem. Quem não faz o bem não anda com Jesus. E curando os oprimidos do diabo, né? Libertar as pessoas, porque Deus era com ele. Então pega essa palavra, irmãos, é assim que eu vou andar com Jesus. Ah, ele me chamou para mim servir ele. Não, ele chamou para você estar com ele. E agora é tão bom estar com ele que você não consegue não servir ele. Né? Agora é tão bom andar com Deus que você não consegue não falar dele. Mas você fala para pagar a salvação? Não, a salvação é pela graça, pela fé. Deu, né? Mas você faz com gratidão. Ah, como eu poderia pagar a Deus? Não tem como pagar a Deus. Mas você pode viver uma vida à altura de alguém que entendeu o que é a graça de Deus. Porque quanto mais é perdoado, mais ama. Aquele que é pouco perdoado, mas quem é que é pouco perdoado? Mas Jesus falou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Mas quem que foi pouco perdoado? Então não tem razão para ninguém amar pouco. Todo mundo deveria amar muito, porque todo mundo foi o quê? Muito perdoado. Vamos parar aqui. Semana que vem eu continuo em nome de Deus. Deus abençoe você de casa, né?